Glórias a Deus. Eu sou da Amada Igreja com a Paz do Senhor. Queridos irmãos, eu me sinto grato ao Senhor nesta noite. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Samuel, juntamente com a sua digníssima esposa, nossa irmã Mona, a sua mãe. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo Isaías. Isaías ali nos ajudou muito na época ali no quarentenário. Eu louvo ao Senhor, puxei muito a orelha da filha dele, da Vitória, mas eu louvo ao Senhor pela vida da Vitória, da Valéria, juntamente a sua família. Sinto honrado fazer parte, nos ajudou bastante ali, tem nos ajudado ainda. Um homem que Deus levantou com esse jeito dele, mas um instrumento do Senhor. O seu andar, a sua fala muito. E é um ponto. A Bíblia diz que os passos do homem bom é confirmado pelo Senhor. E louvamos a Deus pela sua vida. Juntamente assim, pastor Celso. Pastor Celso, tivemos o privilégio, quando assim que saímos, viemos pastorear aqui no quarentenário. Ele foi o nosso setorial ali. E Deus nos ajudou bastante juntamente com a sua esposa. Fizemos um trabalho ali onde Deus teve bondade e nos achou graça ali naquele trabalho. Louvo ao Senhor também pela vida da nossa irmã missionária Nete. Eu observo muito, eu vim entrar no carro falando com a minha esposa. Eu me lembro que o pastor Alisteu, quando nós trabalhávamos ali no centro de São Vicente, ele com aquela pasta dele, ele passava, pastor. Aí conversava comigo um pouco, a lotação está vindo. Aí já ia um homem de Deus, um homem que no seu caminhar trouxe, uma das coisas que eu louvo ao Senhor, e eu me preocupo muito, é que o legado dele está aqui. Porque o importante da nossa vida, eu sempre comentando com minha esposa, com os meus filhos em casa, é uma das minhas maiores preocupações, se chama o legado. E não adianta, às vezes, nós caminhamos e não deixamos um legado. E o legado hoje, eu louvo ao Senhor a vida do pastor Samuel, é um legado que o pai dele deixou, uma responsabilidade. Eu lembro que às vezes nós pastoreando aqui, nós morando em São Vicente, mas nós sempre estávamos aqui, sempre eu via, e sempre o caminhar do pastor Aristeu. Mas que o Senhor aprove assim recolhê-lo. E assim, o pastor Samuel está aí nessa jornada, nessa caminhada, e louvamos ao Senhor por tudo. Os demais companheiros, que Deus abençoe a igreja nessa noite. Quantos vieram para adorar o nome do Senhor? Queridos amados irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 16. Nós, assim o pastor Samuel falaram conosco para estarmos aqui, e nós estávamos devendo para ele, né? Devendo bastante de vir aqui, mas a prova é o Senhor. Como a minha esposa testemunhou, foram 4 meses de dificuldade muito grande, às vezes ligando para o pastor Samuel. Teve uma noite mesmo que eu liguei para ele, eu falei: pastor Samuel, eu não estou aguentando mais, eu vejo que Deus vai recolher a minha esposa. E ali, onde o Senhor teve misericórdia de nós, e eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa. Ela é a coroa do meu ministério. Os meus filhos são, eu louvo ao Senhor. Eu sem ela hoje, eu seria completamente capenga, sem as 2 pernas, não só uma, sem as 2. E nós temos que valorizar muito as esposas. Muitos aí não valorizam, mas eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa. Eu não sei mais viver sem ela. Sem Jesus, esse daí eu não sei, mas sem ela eu não conseguiria viver. E eu louvo ao Senhor pela sua vida e louvo ao Senhor por tudo. Quantos dessa noite são felizes? 1ª carta aos Coríntios, capítulo 16, que diz: os projetos de Paulo e diversas recomendações e saudações. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e posso também o inverno, para que me acompanhes aonde quer que eu for,
porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Versículo 9, toda a igreja junto comigo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Podeis tomar assento. Queridos, amados irmãos, esse é um texto que nós pegamos para lermos. Como eu não sou pregador, mas eu sou um anunciador de boas novas. E vendo um texto aqui, quando nós paramos para observar, esse texto nos leva diretamente à visão missionária, a um texto da visão missionária. Mas a primeira e maior missão que nós fazemos é dentro de nós. Dentro de nós, e observando que Paulo, ele trazendo esse texto de passar para a Macedônia, era um local que diante tinha que passar ali de navio, ou tinha que chegar diante daquele tempo, no propósito que tinha. Mas quando Paulo expressa dentro desse texto, que ele fala de grande porta e eficaz, e grande porta se abre, nós chegamos no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo tinha experiência de passar pela Macedônia, ele tinha experiência de chegar até onde Deus queria. Olhe para o seu irmão e diga: você quer porta aberta? Mas você tem que estar disposto a entender que os adversários sempre vêm em direção. Só que muitas vezes queremos que portas se abram, queremos que portas aconteçam sobre nós, mas às vezes não entendemos que as portas se abrem, mas os adversários são grandes. E às vezes, diante da adversidade, diante dos adversários, pensamos até em parar. Olhe para o seu irmão e diga: nesta noite, você tem que entender que você não pode parar. Se você colocou a mão no arado, se você chegou até aonde Deus quer, você tem que ir até o fim, porque o propósito de Deus na sua vida é grande. Mas às vezes os adversários que vêm, paramos para ouvir. E ouvimos aqui o hino que foi entoado, e dentro desse texto que o hino foi entoado, foi a confirmação da palavra. Eu vejo aqui a nossa irmã Miriam falando, a missionária, acerca de muitas vozes. E uma das coisas interessantes, que diante da adversidade, ouvimos muitas vozes. Mas pergunte para o seu irmão: que voz é que você está dando ouvido? Que voz é que você está dando atenção? A Bíblia diz que Paulo, quando ele passa a Macedônia, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, antes mesmo dele sair, ele chama um homem, nada mais do que nada menos, ele chama Silas e diz: olha, vamos passar. Era para João Marcos ir com ele, mas ele olha para João Marcos na condição de menino, na condição de novo, ele pensando que ele iria atrapalhar. Ele diz: olha, fica aí, João Marcos. Mas o interessante é que Barnabé diz: olha, Paulo, se João Marcos não for, também não vou. Eu vou ficar aqui, eu vou cuidar do moço, eu vou cuidar dele. Olha para o seu irmão e diga: entenda uma coisa, sempre Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Você não entendeu, porque se você entendesse, você glorificava ao Senhor. A Bíblia diz que quando Paulo passa, chama Silas e diz para João Marcos não ir, Barnabé olha e diz: olha, eu sou o teu sustentador, sou aquele que cuida de você, mas eu preciso agora cuidar desse menino, eu preciso cuidar para ele não morrer. Entenda uma coisa: Deus não vai permitir você morrer na sua passagem, Ele vai levantar alguém para cuidar da sua vida. Ramaya Shandarabakanjo Ramakai. E Paulo sente o sentimento de João Marcos e diz: eu vou cuidar de você. Mas o cuidar tem uma coisa muito interessante. Você tem um filho, você tem ele, você tem a sua filha. Para você ensinar, às vezes você tem que soltar da mão, você às vezes tem que dar um tapinha, tem que dar uma palmada quando está um pouco rebelde. Mas às vezes, diante da situação, pastor, é necessário tomarmos algumas pancadas para aprender. E às vezes não queremos apanhar para aprender. Olha para o seu irmão e diga: aprenda uma coisa, tem momento na sua vida que você vai apanhar.
E tem uma coisa, quando nós não aceitamos a correção, a pancada vem. Se você não apanhar ali, eu me lembro de minha mãe, quando tinha uma coisa que dizia, você vai apanhar, eu preferia que ela me chegasse e me batesse primeiro, porque a surra prometida, quando pegava o negócio travava, era doído, e a surra parecia que dobrava. E às vezes nós não queríamos, apanhava um, o outro tinha que sair. Eu preferia esperar apanhar ali também. Porque e uma das coisas interessantes é que Paulo, quando ele vai, que Barnabé pega João Marcos, Paulo passa a Macedônia. Só que Paulo, quando ele chega na cidade, que chega uma certa mulher, que tinha um espírito de adivinhação, uma pitonista, que ela olha, que ela observa, ela vê Paulo e Silas adentrar naquela cidade, e ela olha e diz, ei, aí vai um santo homem de Deus. Mas o interessante é que Paulo, ele não expulsou naquele momento, porque tem momento, irmãos, que nós temos que ouvir e temos que ficar quieto. Olha para o seu irmão e diga, tem momento na sua vida que você tem que, se calar. Porque tem pessoas que falam na hora errada e no momento errado, no tempo errado. Quando você fala no tempo certo, Deus é contigo e Deus traz vitória para você. Aprenda a ouvir primeiro para depois falar. Crema, Shelly. E Paulo, quando ele chega, que ele ouve a primeira vez, segunda vez, terceira vez, o Espírito Santo incomoda Paulo e diz, agora é a hora, Paulo, de você expulsar o demônio. O interessante é que Paulo, ele não fala com a moça, ele fala com o demônio. Expulsa o demônio da vida dela. Que às vezes, irmãos, nós não entendemos o trabalho de libertação. Às vezes não temos que expulsar a pessoa, temos que expulsar o demônio. Emaia Shancho, Elemia Subinimi Cancho. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Tem vezes, irmãos, que o Deus permite alguém nos perseguir, alguém nos afrontar, em vez de nós pensarmos em expulsar o demônio da pessoa e adentrar diante do reino espiritual, queremos expulsar a pessoa. Olha para o seu irmão e diga, aprenda. Tem momento na sua vida que você tem que expulsar o demônio, não a pessoa. Essa moça aqui, quando Paulo expulsa o demônio dela, foi uma moça que verdadeiramente, quando ela veio, porque ela era uma influenciadora. Às vezes não entendemos, é uma revelação essa mensagem aqui. Eu tinha outro texto, mas Deus começou a falar comigo dentro desse texto aqui. O Espírito de Deus está me revelando essa mensagem aqui. E o interessante é que Paulo, quando ele olha, ele entende, ele preferiu perder o demônio, mas não quis perder a moça. Olha para o seu irmão e diga, é melhor perder, deixar os demônios embora e abraçar a pessoa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quantos creem nisso nesta noite? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nesta noite você vai chegar em casa, você vai chegar perto de quem mais se persegue, expulsar o demônio com sabedoria e abraçar a pessoa. E dentro do texto, Paulo chega, expulsa o demônio, pega a moça, abraça, juntamente com Silas. Só que o interessante, era momento deles achar que era para festejar, porque fez um grande trabalho de libertação. Fez um grande trabalho de libertação. Mas Paulo sabia, porque Paulo foi chamado para sofrer. E mantendo uma coisa, ser pastor, ser líder, não é para viver de mar de rosa, não. Você tem que entender, por amor de Cristo, a Bíblia diz que nós somos entregues o dia todo. Uma tradução diz que é todo dia, mas eu gosto muito da tradução que diz que é todo dia. Nós somos entregues como ovelha ao matadouro, por amor a Cristo.
Ei, vir para Jesus, aceitar Jesus e dizer que não vai ter perseguição, não é o evangelho de Cristo. Não, vou ser crente para minha vida mudar, eu não quero luta, não quero batalha. É assim não. E Paulo, quando ele chega, que ele expulsa o demônio, Silas olha para ele e diz: Paulo, conseguimos vencer? Conseguimos. A visão era para ele ser aplaudido. Mas sabe para onde Paulo foi? Leva 39 chicotadas, 40 menos uma. Porque se você já parou para observar, tem crente que não quer ser apontado, não quer passar por luta, não. Porque não, eu sirvo a Deus, porque eu sou crente, eu vou passar por tudo isso. Olha para o seu irmão e diga: aprenda, fale para ele, aprenda uma coisa. Você foi chamado para o evangelho, não foi para viver de mar de rosa, de luta em luta, é de batalha em batalha, é de prova em prova. A prova só vai acabar no céu. Eu não gosto muito de não, a prova acabou e você vai, agora é só vitória. Não, irmão, é luta e vitória. Vivemos de luta hoje, vitória amanhã. Luta hoje, vitória amanhã. Negócio de reino que não tem batalha não é reino. E a Bíblia nos afirma que Paulo, quando ele expulsa, Paulo é lançado dentro da prisão. Silas também, os pés e a mão amarradas. Olharam para ele e disseram: ei, tu é perturbador daqui. Porque, irmão, crente tem que ser perturbador do inferno mesmo. Esse negócio de crente, o diabo olhar para você e achar que você é igual a ele, está empatado. Não, você tem que chegar, tem que incomodar o inferno. Você tem que chegar em um lugar, tem que incomodar o inferno. Às vezes, irmãos, eu paro, aleluia, trabalhamos no aplicativo. Às vezes chega alguém que é macumbeiro dentro do carro, o louvor está ali. Eu falo de Jesus, eu vejo às vezes que a pessoa fica, o demônio tenta pegar, mas a presença de Deus está presente, porque temos que incomodar o inferno. E a Bíblia nos afirma que quando Paulo chega aqui e incomoda: tu veio aqui para perturbar? Vim sim. Mas tem uma coisa: quando Paulo chega na prisão, os pés e as mãos amarradas no tronco, era o momento que ele tinha que fazer o quê? Murmurar, não é isso? Não. Paulo olha para Silas e disse: Silas, estamos amarrados com os pés e mãos, estamos aqui, amanhã pela manhã vamos ser entregues para ser morto. Vamos ser mortos, a ordem é essa, é morrer. Vamos fazer o que agora? Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e diz: Silas, é o seguinte, como tu não está com muita força, vai orar. Olha para o seu irmão e diga: tem momento na sua vida, fala para ele, tem momento na sua vida, se não dá para tu louvar, não murmura, vai orar. Vai para oração. Aí a Bíblia nos afirma que Paulo começou a cantar hinos de louvores ao céu. Olha para o seu irmão e diga: quer vitória nessa noite? Fale para ele: quer vitória? Se não der para você orar, vai adorar, porque quando você adora, o céu se abre, o Senhor se faz presente e o nome do Senhor é glorificado. Você já parou para observar? Tem pessoas que sempre acham que as portas estão fechadas. Tem pessoas que sempre dizem: a porta está fechada para mim, pastor, intercede, pastor, me ajuda, que a porta está fechada. Sabe por quê, irmãos? Eu meditando dentro desse texto, o Espírito de Deus começou a mexer comigo. Paulo expulsa os demônios. Quando você expulsa um demônio pelo reino espiritual, aqueles demônios, aquela legião que são 7.000 demônios, se une com outros e vem de batalha contra a sua vida. E pelo reino espiritual, Paulo entendeu. Paulo passou por tudo aquilo, ele chega dentro da prisão.
Paulo diz: eu vou fazer o seguinte, para entrar no céu agora só o louvor. Para entrar no céu agora, para me ter o meu socorro só o louvor. E a Bíblia nos diz que quando Paulo começa a louvar, começa a adorar, ei, de que me réu e tel, o céu é movimentado. E o interessante é que tinha pessoas ali que estavam presas também. E eu vejo dentro desse texto, Paulo espiritualmente, fisicamente ele estava preso, mas espiritualmente ele estava livre. E tem gente aqui que está livre, mas está preso espiritualmente. O que é que está te prendendo nesta noite? Em que é que você está preso no reino espiritual? Tem pessoas que estão presas pela decepção, está preso por uma situação, por um passado. Entenda uma coisa, passado é passado. Pessoas que não conseguem viver o futuro porque não saem do passado. Temos que viver o presente e o futuro. Temos que entendermos isso. O povo de Israel estava meditando num texto, recebeu uma revelação profunda. Nosso irmão Isaías falando ali, o Espírito de Deus já me deu algo tremendo ali, já a mensagem para depois, mas vou dar uma pincelada aqui. O interessante, o povo estava no deserto, Deus deu a ordem para vir o maná. O interessante, pastor Samuel, que eles estavam ali preocupados não com o hoje, mas preocupados com o amanhã, tentando guardar alguma coisa. E quem vive o amanhã não consegue viver o hoje. Olhe para o seu irmão e diga: aprenda uma coisa. Fala para ele: aprenda uma coisa, viva o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Você já parou para observar? Tem pessoas que trabalham o tempo todo. Você tem que trabalhar, tem, que a Bíblia diz que o homem tem que viver do suor do rosto, tem que comer. Mas o interessante, tem pessoas que trabalham, ele colhe hoje, ele quer guardar para o mês. A bênção de Deus na sua vida é hoje. Ele não consegue, ela não consegue viver a bênção, não consegue viver o milagre, porque quer guardar milagre. Milagre não é para se guardar, é para se viver, e o nome do Senhor ser glorificado. Ramaya Xandarabacanjo. Milagre não foi feito para ser guardado, pastor. É para ser vivido. Eu vou te falar uma coisa de Deus aqui, olha para mim. Eu quero pedir que a igreja fique no espírito, não fique olhando para um lado e para o outro, não, fique em espírito. Estamos aqui numa batalha, estou trazendo uma mensagem que é a batalha, você vai entender o texto ainda. Pastor Samuel, o senhor falou algo comigo aqui, na hora, o senhor falou algo profundamente. Quando o senhor falou assim: pastor, a minha igreja, o ministério é pequeno. Aí Deus falou comigo e disse: dê uma pancada nele de leve, mata doído. O senhor tem que entender uma coisa: águia não tem visão de terra, águia tem visão de coisas grandes. O senhor tem que parar um pouquinho, porque Deus entregou algo grande aqui no Rio Negro para a vida do seu pai. Só que é algo grande, e o senhor tem que parar de pensar: não, a minha igrejinha aqui é pequena. Não, Deus vai fazer este lugar ser grande, esse ministério ser grande, para a glória e honra do nome do Senhor. Se não tem, Deus vai levantar quem tem. Se não tiver da onde tirar, Deus levantará como. Mas fará milagre. E Paulo na prisão, sabe o que foi que Paulo disse? Silas, vamos cantar.
Os outros que estavam lá estavam presos fisicamente e espiritualmente. Mas Paulo dentro dele estava livre. Se você pegasse e sair dentro de você, você ia ver o que é que Deus vai fazer. Dentro de Paulo estava livre. Ele entendia o que Deus tinha. Ele entendia o Deus que ele servia. Ele entendia o poder do Deus que era grande, que é grande para fazer o sobrenatural. E a Bíblia nos afirma que Paulo disse: Silas, vamos cantar hino de louvor ao Senhor, vamos. A Bíblia diz que quando ele começa a cantar, a Bíblia diz que os cárceres, os cadeados, as correntes, o que é que está te prendendo nessa noite? É um passado, é algo na tua vida. O que Deus prometeu é grande, Ele vai cumprir. Remai, devau e demi adaui. O Senhor está quebrando corrente nesta noite. O Senhor está arrebentando cadeados que estavam prendendo crentes. Pessoas vivendo no passado, preso no passado, numa situação. E Paulo, quando ele começa, a Bíblia diz que as cadeias começam a se abrir, as prisões começam a se abrir. E Paulo tão somente ali dá uma ordem e diz: ei, ninguém sai, ninguém sai. Eu vejo aqui para observar, Paulo estava livre, as cadeias se abrem, mas os homens continuam presos. Os homens não conseguiam ver a libertação. Você já parou para observar? Tem pessoas que são livres, são libertos, e outros que não conseguem ver a liberdade. Eu às vezes, irmãos, eu paro assim na prova, na dificuldade. Eu olho às vezes, bato no bolso, não tem às vezes alguma coisa. Olho para um lado, olho para o outro. Mas quando eu pego, que eu chego, que eu pego aquela orla ali da praia, ali na Praia Grande, que eu vejo aquele grande mar, que eu vejo a grandeza de Deus, eu digo: Deus, eu sou livre, porque o Senhor é grande. Não sirva a Deus por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele é, que Ele é poderoso para te dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Uma casa não vai me fazer o homem mais feliz do mundo. Um carro não vai me fazer o homem mais feliz do mundo. A minha posição eclesiástica não vai me fazer mais o homem mais feliz do mundo. Você sabe o que me faz o homem mais feliz do mundo? Em primeiro lugar, é a minha salvação. Em segundo lugar, é olhar e saber que eu tenho uma família na presença do Senhor. Uma família que serve ao Senhor. E entender que o meu nome está escrito no livro da vida. E a convicção de Paulo era essa: as portas se abrem. O carcereiro vê tudo aberto, pega a espada, pega a arma e diz: eu vou me matar. Paulo diz: ei, não faz, ninguém vai sair. Olhe para o seu irmão e diga: aprenda uma coisa. Fale para ele: aprenda uma coisa. As portas podem se abrir para todo mundo, mas para você é diferenciado. As portas se abriram para todo mundo, mas só quem viu que a porta estava aberta foi Paulo. Olha para o seu irmão e diga: as portas já se abriram, mas espere o tempo para você passar. Quem passa
passar na porta antes do tempo pode cair. Você já pode observar? O elevador ele chega, a porta até se abre, mas você tem que entender que a porta se abriu, mas o elevador não chegou ainda. Se você for antes, você pode cair no buraco. Temos que entender o tempo de entrar e passar pela porta aberta. Mas temos o costume que Deus promete das portas se abrir, já queremos passar antes do elevador chegar. Olha para o seu irmão e diga: aprenda. Fala para ele: aprenda, que a promessa vem, mas a porta já veio. Mas espere a porta abrir para você passar. E a Bíblia nos afirma que Paulo, quando ele vê aquela situação, que as portas se abrem, que ele dá ordens carcereiros para ninguém não se mate. Aqui você para observar que as portas se abriu para todo mundo. Só que no capítulo 12, eu vou correr um pouquinho, porque eu não posso sair do tema. Que quando você vai no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Tiago tinha sido morto à espada, Pedro é lançado dentro da prisão. O interessante, tinha 16 soldados guardando, tinha 4 em cada lugar, 16 soldados guardando Pedro. O interessante é que Pedro estava preso, sabendo que ia morrer no outro dia. Os ciclos de oração, orando, intercedendo por Jesus. Jesus, solta o pastor Pedro. Mas o interessante é que Pedro preso, sabe o que acontece? De noite, a Bíblia diz que sempre à meia-noite, antes da meia-noite, durante a madrugada, olha para o seu irmão e diga: na madrugada existe e continua um milagre acontecendo. Só que muitos não veem o milagre acontecer de madrugada, porque não conseguem mais orar, não conseguem mais descer na oração. Porque eu sempre aprendi que na madrugada sempre acontece alguma coisa. É tanto que Salomão, no capítulo 8, versículo 17, ele diz: amo aos que me amam, que de madrugada me buscarão a sabedoria. Mas quando nós buscamos ao Senhor, temos sabedoria para entrar e sair no momento certo. E a Bíblia diz que Pedro estava ali. O interessante, eu não consigo entender muito dentro desse texto aqui. Eu fui meditar um pouquinho, eu fiquei até meio assim. Eu disse: rapaz, eu acho que Pedro é meio doido. Porque o camarada, sabendo que ia morrer no outro dia, ele sabia que Tiago estava preso, mas não sabia que Tiago tinha sido morto ainda. Pedro, durante a noite, o soldado guardando ele, Pedro fazendo o quê? Puxando o cabelo, preocupado com o problema. Não foi assim? Não? Foi como? Estava o quê? Pergunta agora para o seu irmão, diga: e você? Por que você não dorme? Fica preocupado com o problema, fica preocupado com dívida, fica preocupado com situação. A minha esposa, às vezes, ela fala comigo: eu não entendo você. Às vezes o problema está grande e tu consegue dormir a noite toda. Às vezes tu dorme à noite, porque às vezes tu ronca. Irmão, porque eu aprendi na Bíblia: problema, se eu não consigo resolver, eu deixo na mão de Jesus, só descanso nele. Eu sei que ele é o meu guarda de Israel. O salmista diz assim: olha, eu deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Ele entendia, ele sabia, porque ele escreve Salmo de número 40: esperei-me com paciência no Senhor, porque ele ouviu o meu clamor. Às vezes nós não temos a condição de falar e esperar. Olhe para o seu irmão e diga: aprenda uma coisa. Fale para Deus, mas aprenda a esperar. Eu nunca vi um povo mais impaciente do que crente. Deus promete algo, ele já quer que Deus faça logo. Fala assim para o seu irmão e diga: as coisas de Deus não é micro-onda. É igual forno a lenha. A melhor comida que tem na Isaías é no forno a lenha.
Porque quando pega, irmão, quando sai prontinho, é um saboroso. Às vezes quando você come coisas de micro-ondas, coisa esquentada, requentada, você come ali, vai te fazer mal espiritualmente e fisicamente. Mas quando você come fresquinho, algo de Deus, o sobrenatural acontece. E a Bíblia diz que está Pedro dormindo, o guarda tomando conta dele. Olha assim para o seu irmão, diga: aprenda uma coisa. Tem momento na sua vida que quem te persegue vai estar te vigiando, vai estar te vigiando para tomar conta de você, e você não entende. E Pedro, quando ele para na situação, de madrugada, todo mundo ali preocupado, Pedro está dormindo. A Bíblia diz que quando Pedro estava dormindo, eu meditei dentro desse texto aqui, eu entendi assim que esse anjo parece até que é nordestino. Porque o anjo chega ali e dá uma futucada na costela de Pedro. A Bíblia diz que ele tocou. E quem sente cócega sabe disso. Quando toca na costela, a pessoa dá um pulo danado. E Pedro, quando ele toca em Pedro, Pedro dá um pulo. E o anjo pega Pedro e diz: vem, Pedro. Só que diz para Pedro: Pedro, pega ali a tua sandália, para tu não deixar o rastro. Pega a tua capa. Há um mistério muito grande na capa. Porque Paulo, quando ele manda buscar João Marcos, manda trazer os pergaminhos e a capa também, e os livros. O interessante é que aqui, quando ele pega a capa, pastor, que ele vai, muitos estavam presos, mas a porta só se abriu para Pedro. Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Tem coisas que Deus abre a porta para todo mundo, só que tem coisas que Deus abre a porta só para um. Eu peguei a porta aberta para mim. Se você não pegou, é problema seu. Aqui a porta só abriu para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro passava uma por uma. É a Bíblia que fala. Você já parou para observar? Tem pessoas que são um pouco meio apressado, meio, como diz na Bahia, meio avexado. Deus promete algo na vida dele, na vida dela. Não, eu não quero ser porteiro, não quero ser diácono, não. Eu quero ser logo pastor. Não quero nem passar nem pela área de cooperador, nem de diácono, nem de presbítero, nem ser comissionário evangelista, nem ser consagrado evangelista. Eu já quero ser pastor. Ei, tudo nas coisas de Deus existe etapa. Olha para o seu irmão e diga: aprenda uma coisa. As coisas de Deus existem etapas. Você sabe qual a função que eu mais amava na igreja, que eu mais amo? E eu ainda sou um diácono ainda, tá? Eu ainda fico na porta, ainda pego água para o pastor. Eu ainda limpo a igreja. Eu ainda limpo o banheiro, ainda lavo o banheiro. Eu ainda levanto o bloco. Me lembra aquele tempo ali, Isaías? Tempo bom. Sempre coloquei. Hoje mesmo eu estava pensando. Eu falei: Jesus, eu estou com saudade, Jesus, de trabalhar na igreja, de fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto. Abrir a igreja, pegar a vassoura, olhar para os cantos onde tem uma telha de aranha, onde tem, sempre limpar, varrer, sempre isso. E uma das coisas interessantes é etapa. Olha para o seu irmão e diga: aprenda uma coisa. Fala para ele: aprenda uma coisa. Na vida existem etapas. Porque quem sabe aonde, quando sobe, sabe aonde pisa, quando vai descer, não cai. Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? Muitos caem porque às vezes quer subir de vez. Olha para o seu irmão e diga: fala assim para ele: calma,
fala para ele, calma. Um abraço antes, assim, calma. Faça assim, ó, calma. Eu faço assim com o pastor Celso, que é um homem de Deus, é meu amigo, ele sabe. Eu tenho essa liberdade. Calma, você tem que entender uma coisa. As coisas não é assim. Muitos têm caído às vezes, irmão, porque não sabe subir com etapa, com cuidado. O glória agora foi um pouco difícil, né? Só que temos que entender uma coisa: Pedro sabia. E a Bíblia diz que quando Pedro vê que o anjo pega, chama ele vai. O interessante é que quando ele passa todas as portas, uma por uma, olha para o seu irmão e diga: nesta noite Deus vai abrir as portas para você, mas Ele vai abrir uma por uma. Porque se Ele abrir todas, você pode deixar Ele, pode abandonar Jesus. Muitas pessoas, eu via no carro conversando com minha esposa, eu falei para ela: eu não entendo, às vezes Deus tira a gente como me tirou lá do crime, da lama, da mão do diabo, do ser de umbanda, perdido na mão do cão. E as pessoas, às vezes Deus dá um banho de misericórdia, dá uma família, dá filho, dá tudo. A pessoa deixa Jesus, volta a tomar cachaça, volta a fumar. Eu não entendo isso, irmão. Eu entendo que o Senhor é bom, que o Senhor é grande. Estamos escondidos em Deus, mas temos que entender que sem Ele nós não somos nada. Ninguém está livre de tombar, mas a pessoa às vezes não passa muito tempo, não é assim, pastor Celso? Às vezes eu não entendo isso. E eu vejo Pedro aqui, ele passa porta por porta, etapas. Só que sabe para onde Pedro foi? Pedro tinha tudo para ir comemorar com os pescadores que eram amigos dele. Você sabe para onde Pedro foi? Pedro foi para a igreja. Pedro recebe. Fica de pé. Isso, você que louvou. Deus tem algo muito grande para entregar na sua mão. E Deus me diz que é algo espiritual, mas o que Deus vai entregar na tua mão é algo muito grande, material. É algo muito grande. Deus me diz que é material e é financeiramente. Eu não sei como está aí, mas Deus me diz que é algo financeiramente muito grande que Deus vai colocar na tua mão. Só que é necessário tu continuar a entender, como você tem entendido, que é o Senhor que abre porta, que é o Senhor que faz milagre. Só que não esqueça daqui não, tá? Não esqueça daqui não, e não esqueça também do profeta não. E o interessante é que é muito grande que Deus vai te entregar. Faça em tua mão. No nome de Jesus Cristo, o que está preso no reino espiritual, que seja quebrado nesta noite. E o Senhor vai fazer se materializar para a excelência do nome dEle, em o nome de Jesus. Toma posse, fecha a tua mão e toma posse em nome de Jesus. E a igreja glorifica e exalta o nome do Senhor. Só que a Bíblia nos afirma que quando Pedro vê, pastor, as portas se abrir, que ele chega na porta da igreja. A porta e chega para a mãe: ei, o pastor Pedro está aí. Só que eu não entendo porque as irmãs estavam orando para Deus soltar. Só que elas não acreditaram, pastor. Algumas não acreditaram. E eu meditando dentro desse texto, o Espírito de Deus, é que eu gosto muito do detalhe do texto. Eu gosto de dar uma esmiuçada, eu gosto de comer, eu gosto de pegar. Eu não gosto de pegar uma comida e já colocar na boca e engolir, não, que eu sou um bom baiano. Eu sou igual. Que quando ele para, que ele vê o texto.
texto que eu começo a observar o texto, a Bíblia diz que elas estavam orando, mas elas não acreditaram. Olhe para o seu irmão e diga: tem milagre na sua vida que não aconteceu ainda, porque você fica duvidando. Deus te prometeu algo grande, já está na tua mão, já está na tua frente, e você duvida. E a Bíblia nos afirma que quando Pedro bate, que as irmãs vai lá, que abre a porta, alguém diz: ei, é ele mesmo. O milagre estava na mão de Pedro. Olha para o seu irmão e diga: o seu milagre está nas tuas mãos. A igreja não entendeu que o milagre estava dentro dela. Ei, o milagre, que é o milagre, é dentro da igreja. Ah, eu vou ficar em casa orando aqui, que Deus vai fazer aqui. Não, o milagre para acontecer, Deus faz em casa, faz. Mas aqui é diferente, somos tição tirado do fogo. Quando junta vários tição, o fogo começa a acender, começa algo a acontecer grande. E a Bíblia diz que quando elas olham, diz: é o pastor Pedro. É o pastor Pedro. Só que Pedro sai. Herodes dá ordem para matar Pedro novamente. Só que tinha uma coisa. Já vou encerrar. Quantos estão gostando da glória a Deus? Culto que tinha que dar glória a Deus. E a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus. Ele foi o quê? Foi morto, comido de bicho. Cuidado com quem você persegue. Porque, irmãos, uma das coisas que eu não entendo às vezes. Tem alguém aqui que não é crente ainda? Ou que está afastado, está desviado? Tem alguém aqui que não é crente? Eu vou jogar daqui a pouco a rede. O interessante é que o que mais dói às vezes nós não entendemos. Que quem mais nos persegue às vezes é quem está perto de nós. Olhe para o seu irmão e diga: não ponha as suas mãos. Fale para ele: não ponha as suas mãos. Não abra a sua boca. Deixe que Deus age por você. E a Bíblia nos afirma que quando Pedro chega, Herodes morre, a igreja começa a continuar crescendo. O ministério de Pedro continua. E vai lá que Pedro soube que Tiago tinha sido morto à espada. E a Bíblia nos diz, para encerrar, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo começa a orar, que as portas se abrem, a Bíblia diz que sacudia, balançava tudo. Perto da meia-noite, balançava tudo. As prisões eram completamente quebradas. Prepara-me, né, irmã Miriam? Me ajude aqui, que eu já vou encerrar. Perto de tudo. Só que as portas se abriam. Nem todos passaram pela porta. Paulo disse: ei, ninguém sai. O carcereiro precisa ser salvo. Ele disse: o que eu faria para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olhe para o seu irmão e diga: hoje você vai sair daqui com salvação para a sua casa.